Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar intitulado Os Nematos Fitoparasitas, um inimigo invisível com impacto real na agricultura e floresta. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque estamos a dar entrada de algumas pessoas ainda. Aguardamos mais 5 minutos, está bem? Pode ser. Obrigada. Então, boa tarde novamente. Bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para dar início a esta ronda de ações de capacitação que já tem acontecido ao longo do tempo. E hoje vamos fazer uma ação intitulada Os Nematos Fitoparasitas, um inimigo invisível com impacto real na agricultura e floresta. Estes webinars são coordenados pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no âmbito da Rede Rural Nacional, e hoje iremos ter a colaboração da doutora Maria de Lourdes Inácio, do INIAV, que é responsável pelo Laboratório de Nematologia do INIAV. Maria de Lourdes Inácio é engenheira agrónoma com décadas de dedicação à fitossanidade. É investigadora no INIAV, onde desenvolve a sua atividade na área da sanidade vegetal e é responsável pelo Laboratório de Nematologia. O seu trabalho centra-se no diagnóstico e na gestão de organismos nocivos, apoiando a proteção das culturas e da floresta e contribuindo diretamente para a produção agrícola e a sustentabilidade do setor. Pronto, está apresentada a Maria de Lourdes. Também gostaria de reforçar ou dar a conhecer que nós emitimos um certificado no final desta ação de capacitação, e esse certificado, conforme estava mencionado no e-mail que foi enviado para aceder a este webinar, a ação de capacitação, têm que preencher 2 questionários para terem direito ao certificado. Um dos questionários vai ser uma prova de conhecimentos sobre o que vai ser falado hoje aqui. É uma prova muito simples e nós disponibilizamos esse questionário no final da apresentação, e deverá ser respondido até ao fim da ação de capacitação. Portanto, é um questionário muito rápido de preencher. O segundo questionário é um questionário de satisfação da ação e deverá ser preenchido pode ser preenchido após a ação de capacitação até ao dia 27. Salvo erro, eu coloquei no e-mail, mas já vos confirmo. Tenho aqui mencionado, eu vou pôr aqui no chat as condições. Portanto, até ao dia 27 de março de 2026, deverão enviar o questionário de satisfação da ação. Só depois de preencherem esses 2 questionários é que nós emitiremos o certificado de participação. Portanto, hoje o tema são os nematos, a pedido de muitos participantes, noutras ações que já fizemos, que pediram para abordarmos temas relativos à fitossanidade. E, portanto, vamos falar um bocadinho do que são os nematos, a sua prevenção, como identificar e as práticas para minimizar os riscos e as perdas. E pronto, eu já não falo mais, vou passar a palavra à Maria de Lourdes Inácio. Boa tarde, Maria de Lourdes. Boa tarde, estão a ouvir-me bem? Maria de Lourdes, estás sem câmara e sem som. Não posso. Som tem? Ok. Pois, sim. Estás sem câmara, Lourdes? Estou sem câmara. Sim. Mas aqui aparece com câmara. Aparece. Não apareço? Já está assim. Já está. Estranho, estava. Bom, sim. Então, boa tarde.
Antes de mais, agradecer à ADGADR pelo amável convite. É com todo o gosto que eu aqui que venho, enfim, falar um bocadinho, partilhar o que sei, o pouco que sei acerca dos nemátodos que afetam as nossas culturas. E muito obrigada à querida colega pela apresentação. Então, vou passar já a partilhar o ecrã. Digam-me se estão a ver. Sim, sim, está tudo ok, Lourdes. Está tudo? Então, muito bem. Então, vamos falar um pouco dos nemátodos fitoparasitas, que são efetivamente um inimigo invisível e com impacto na nossa agricultura e nos espaços florestais. Naturalmente que sou eu a falar, mas tenho por trás de mim uma equipa que constitui o Laboratório de Nematologia do INEAV, que está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer assunto que queiram discutir no que respeita aos nematóides fitoparasitas. Eu gosto sempre de começar por esta imagem, porque acho que enfim, é um bocadinho dramática, para mostrar isto aqui, é já a cabeça, aqui a parte anterior de um nemátodo, para mostrar o que um único nemátodo pode fazer às nossas culturas, e aqui, no caso presente, temos este conjunto de cenouras afetado por este nemátodo. Enfim, a ideia é mesmo tentar captar desde logo a vossa atenção, esperando ser relevante naquilo que vou dizer. Contudo, no final da sessão, temos um período dedicado à colocação de perguntas a que eu terei todo o gosto em responder. Muito bem, eu tenho a certeza que todos sabem o que são nemátodos, mas para haver assim alguma continuidade, gosto de começar sempre pelo início. Os nemátodos fitoparasitas e outros nemátodos, sem ser só os que afetam as culturas, são vermes cilíndricos, alongados. Aliás, o nome deles vem-lhes daí, porque tem esta forma de fio comprido, e são animais basicamente aquáticos, e eu depois já explico porque é que é tão relevante apontar esta característica. São animais e, portanto, têm órgãos sexuais, temos machos e fêmeas. Aqui veem um nemátodo nas suas partes principais, digamos assim, a cabeça, os órgãos sexuais, aqui por motivos óbvios vê-se que é uma fêmea, e a cauda. E os nemátodos nadam sempre para a frente, não põem marcha atrás, portanto, têm um movimento serpentilíneo, movem-se assim como as cobras, em meio aquoso. E, lá está, têm um ciclo de vida, enquanto animais têm um ciclo de vida geral, em que machos e fêmeas, portanto, as formas adultas acasalam, põem ovos. Há várias modalidades dentro da fêmea, para fora da fêmea, mas o que aqui importa referir é que macho e fêmea acasalam, são colocados ovos e dos ovos saem formas juvenis. Passam por estádios de crescimento, desenvolvimento, o juvenil do primeiro estádio, segundo, terceiro, quarto e depois outra vez adultos, e portanto temos aqui a fase do ciclo que se compõe basicamente então de adultos, 4 fases juvenis e depois claro que os adultos põem os ovos que dão origem a estes juvenis. Isto é assim um ciclo geral, também não quero ser muito específica nestas questões mais biológicas. Ora, já dizia este biólogo muito famoso, Edward Wilson, que o nosso mundo é um mundo de nemátodos, e é verdade, eles existem por todo lado. Aliás, 4 em cada 5 animais do nosso planeta são nemátodos, e contudo eles são mesmo negligenciados. Falamos com qualquer criança, qualquer jovem, sabem o que é um inseto. Também nos últimos tempos aprendemos a ouvir falar sobretudo de vírus que causam problemas causam tantas doenças, vírus, bactérias, todos nós vamos sabendo. De nemátodos, realmente são bastante negligenciados. Talvez porque sejam pequeninos, são. Os que afetam as plantas são efetivamente reduzidas de dimensões. Temos ali para comparação um fio de cabelo e um nemátodo para efeitos de comparação. São realmente pequenos, mas há outros nemátodos neste planeta, e podem ver aqui este que causa uma doença designada elefantíase, porque o pé parece o de um elefante. Vejam o tamanho daquele nemátodo, aquilo é um nemátodo.
E, aliás, o maior nemátodo que se conhece e que habita na placenta da baleia azul mede cerca de 7 metros, portanto podemos ter nemátodos mesmo muito grandes. Para nosso governo, graças a Deus, os nemátodos do solo e das plantas são de reduzidas dimensões, situando-se ali entre os 0,2 a 2 milímetros no máximo de comprimento. Ora bem, à semelhança de outros animais, há herbívoros, há carnívoros, há predadores, também os nemátodos, enquanto animais, têm diferentes comportamentos alimentares. E isso faz com que eles se dividam em grupos alimentares, em grupos tróficos. E por esse motivo temos nemátodos de vida livre, ou seja, não estão a parasitar nada, encontram-se livre no solo, na solução do solo, circulam à procura de alimento e alimentam-se de bactérias, de fungos, os mistóferos, de tudo um pouco, os omnívoros, predadores, alimentam-se de outros nemátodos, parasitas de animais, designadamente parasitam insetos, às vezes até insetos que são pragas de solo, e temos aqueles que nos causam maior dor de cabeça, os parasitas das plantas, os fitoparasitas. Notem que é um grupo de animais numeroso, estima-se que existam cerca de 1 milhão de espécies, isto é uma estimativa, das quais apenas 30 mil espécies estão descritas. E dessas, menos do que 5 mil até agora estão identificadas como sendo parasitas das plantas. Apesar de serem tão poucos, poucos, comparativamente ao grande número de espécies que se estima existir, causam grande redução na produção, que se estima em cerca de 15% de perdas. Portanto, não são de todo de negligenciar. Mas o que é isto de ser um nemato fitoparasita? O que é que quer dizer fitoparasita? A palavra em si diz, não é? Parasitam as plantas, portanto, são nemátodos que se alimentam das plantas do campo, das infestantes, das plantas que naturalmente existem nos ecossistemas, mas também das nossas culturas agrícolas, e aí sim é que lhes damos a máxima atenção. E para serem fitoparasitas é uma condição necessária, não é suficiente, mas é necessária que tenham esta estrutura aqui na cabeça. Isto é a cabeça do nemato aqui, e tem esta estrutura que se denomina estilete, assim à semelhança dos insetos, dos afídeos e das cochinilhas, que é usado para perfurar as células vegetais, injetam as enzimas e depois ingerem os conteúdos celulares já digeridos. Eu tenho aqui um link que é muito engraçado porque se vê assim mais ao vivo, mas com isto de partilhar e despartilhar complicava um pouco a apresentação, mas eu não sei se depois têm a oportunidade de partilhar a minha apresentação, mas eu vou deixá-la disponível, portanto podem sempre consultar, porque é um vídeo do YouTube e é curioso ver-se mesmo a atividade de alimentação de um nemato fitoparasita. Este estilete, para além das funções de alimentação, também tem outras, designadamente para os nemátodos se fixarem logo à raiz. Os nemátodos circulam na solução do solo, são atraídos pelos exudados radiculares e, na vizinhança da raiz, aproximam-se e depois introduzem os estiletes logo para se fixar. E depois, consoante a sua atividade, consoante o tipo de parasitismo, há uns que ficam mais de fora, há uns que penetram no interior do hospedeiro, eles usam também esse estilete como uma espécie de um martelo pneumático para irem perfurando as células e muitas vezes penetrando no hospedeiro e alguns mesmo a chegar à parte aérea, como vamos ver mais à frente. Há diferentes tipos de estilete, isto também corresponde a diferentes tipos de nemátodos, mas para fixar, para que seja um nemato fitoparasita, tem que ter esta estrutura, tem que ter este estilete bem visível na cabeça e que, através da ação mecânica e associada à ação enzimática, lhes permite a alimentação das células vegetais. Aqui podem ver nesta figura uma imagem real dos nemátodos ali ao redor da raiz para irem penetrando, vão-se fixando e penetram no hospedeiro e alimentam-se logo das células vegetais, mesmo aqueles que possam permanecer no exterior da raiz.
Muito bem, então, e como é que nós podemos suspeitar que temos nemátodes num campo de cultura? Se eles são tão negligenciados, se eles não se veem, estão lá debaixo da terra, realmente é muito mais fácil atribuir uma mancha de mortalidade à presença de fungos do solo, seja uma fitóftora, um fusário, ou até já ouvi, isso é um ataque de melolontas, são alfinetes que aí andam, isto foi fitotoxicidade, apliquei o produto, enfim, é sempre mais fácil atribuir a outras causas do que em si aos nemátodos, porque realmente são os inimigos invisíveis. Contudo, é uma regra de ouro, quando se verifica o aparecimento de manchas num campo de cultura, num campo de batata, num campo de tomate, aqui num campo de morangueiro, há que suspeitar da presença de nemátodos, porque é relativamente fácil compreender porque é que os sintomas aparecem em manchas. Eles são de relativamente reduzidas dimensões, não é? Para nós, na nossa escala, e para que se possam encontrar, para propiciar os encontros e até mesmo pela reduzida mobilidade que acabam por ter, situam-se sempre em grupo, não é? Deslocam-se em grupo e isso depois reflete-se também nos sintomas que causam na parte aérea. E daí estes sintomas tipicamente em mancha. Aqui podem ver, cá está, sempre manchas de rarefação, plantas mais com desenvolvimentos mais débeis, mais inanicadas, mais emanjericadas. Isto pode sempre fazer suspeitar da presença de nemátodos. Aqui podem ver nesta imagem do campo de batata realmente uma mancha inicial que provavelmente depois terá sido seguida da dispersão pelo rodado de trator, mas a mancha inicial denuncia realmente a presença de nemátodos fitoparasitas. Também na floresta, quando um nemátodo aparece, também não é uma dispersão, como no caso de um fungo ou de um ataque severo de escolitídeos, insetos que atacam na floresta. Aqui também o problema tende a aparecer em manchas, não tanto porque o nemátodo está no solo, neste caso não está, como falarei um bocadinho mais à frente, mas também porque a dispersão acaba por ser assim mais confinada a grupos de árvores e não tão generalizada, como no ataque de fungos ou até mesmo de vírus. Aqui na vinha também podem ver estas manchas, isto é tipicamente um ataque de nemátodos no solo. E pensaria eu que interessa salientar aqui alguns grupos de nemátodos, quer pelos danos que causam nas culturas, quer pela frequência com que aparecem. E, nesse sentido, inicio logo com este grupo importantíssimo de nemátodos designados por nemátodos das galhas radiculares, que engloba um conjunto de espécies deste género, o género Meloidogine. O nome é curioso, mas é fácil de explicar. Melo quer dizer em forma de pera, mais ou menos, e gine é fêmea, não é? É o sufixo para feminino, para fêmea. Portanto, é uma fêmea em forma de pera. Mas eu há bocado tinha dito que eles têm uma forma longilínea, tipo lombriga. É verdade, mas há alguns grupos de nemátodos que em certas fases do seu ciclo, designadamente no caso da fêmea grávida, assumem uma forma mais globular, mais arredondada. E é o caso destes nemátodos. A fêmea assume esta forma de pera e daí ter-lhes sido dada esta designação de Meloidogine. E podem ver ali aquela imagem do dedo, só para terem a noção do tamanho de uma fêmea, ali aquela pontinha pequenina branca. Estes nemátodos são extraordinariamente polífagos, têm uma gama
imensa de hospedeiros, cada uma das espécies de Meloidogene, e isto depois também tem repercussões no modo como podem ser controlados. Cá está, um campo com ataque de nemátodos, uma mancha de crescimento mais reduzido, alguma mortalidade, e reparem nas lesões que estes nemátodos causam e que lhes dão um nome, nemátodos das galhas radiculares. As plantas ficam completamente deformadas, galhadas. Aqui no caso da batata, os brasileiros até gostam de designar o ataque destes nemátodos como pipoca, porque a casca da batata fica assim empipocada, e além dos danos diretos que causam, abrem também ainda a porta para infecções secundárias causadas por fungos. Aqui é um conjunto de massas de ovos das fêmeas, lá está, com a tal forma mais globosa, mais arredondada. E reparem, isto nas cenouras é extraordinariamente visível, o ataque destes nemátodos. Causam estas deformações e não é preciso estar em grande número. Eles, aliás, aquela regra que eu disse há pouco, macho e fêmea acasalam e dão origem à descendência, nestes nemátodos há algumas exceções, eles podem reproduzir-se por partenogênese, que é como quem diz, uma fêmea dá origem a umas dezenas, centenas de outros nemátodos iguais e, portanto, nem sequer é necessário estarem presentes em grande número, dado que têm um potencial de reprodução assexuada imenso e, portanto, basta 1, 2 nemátodos num campo de cultura para depois dar origem a todas estas deformações. Em tomateiro, reparem como estão estas raízes cheias de galhas, todas deformadas. Obviamente que uma planta assim nunca terá um desenvolvimento normal, a função fotossintética está comprometida, não há absorção de água e sais minerais, portanto os crescimentos reduzem-se, as plantas ficam amareladas, cloróticas e depois a produção obviamente decresce bastante. Como eu dizia, estes nematos têm uma gama de hospedeiros enorme, não se limitam a hortícolas de todo e se num pomar observarem crescimentos reduzidos numa ou noutra planta, aqui também mais uma vez este conjunto pequeno, estas manchas denunciam a presença de nemátodos e uma observação às raízes realmente denota a presença destas galhas nas raízes com a diminuição de crescimento e o comprometimento de produção desta planta. E muitas vezes já é tarde, a planta já está instalada, só ao final de algum tempo é que se começam a manifestar estes sintomas e a redução do crescimento. Algumas espécies são de quarentena, como é o caso desta, Meloidogene chitudi, mais uma vez tem aqui uma ligação depois para este link da EPPO, portanto a Organização Europeia Mediterrânica de Proteção das Culturas, que eu aconselho vivamente à sua consulta a quem tenha interesse nas questões da fitossanidade. Dizia, é um organismo de quarentena e dispersa-se facilmente por tubérculos que estejam infectados. Aqui debaixo da casca, estes pontinhos que observam são as fêmeas que ali estão. Portanto, imaginem se usar uma batata destas como semente, a dispersão que não pode acontecer destes nemátodos num campo. E acontece efetivamente. Na Ilha da Madeira temos, aliás, este problema. Este nemátodo de quarentena está presente e ocasionalmente vai havendo detecções porque há disseminação via tubérculo. Outro organismo de quarentena, também ele a causar estas deformações e a desvalorização comercial. E passo já de seguida para outro grupo também importante de nemátodos e que causa grande dor de cabeça aos produtores de batata, porque é um organismo de quarentena e a sua detecção impõe medidas muito restritivas de quarentena. Nós no laboratório não gostamos de fazer detecções e obviamente que o produtor ainda gosta menos quando tem uma resposta nossa. Mas há um plano oficial, portanto a DGAV colhe amostras, envia para os laboratórios oficiais, sejam INEAV, sejam outros autorizados, e
mediante uma detecção, depois efetivamente tem que se tomar algumas medidas. Mais uma vez, estes nemátodos têm esta forma globosa, aliás, que lhes dá o nome, designam-se por Globodera, nemátodos do género Globodera, designadamente estas duas espécies que afetam a batata, Globodera rostoquiensis e Globodera pálida, e a fêmea tem esta forma também globosa para albergar os ovos no seu interior. É uma forma de resistência. Portanto, os nemátodos, além de se moverem no solo e de parasitarem as plantas, ainda têm esta capacidade de suportar condições mais adversas, designadamente até a falta de hospedeiro, porque a cultura sai e eles ficam sem hospedeiro, mas as fêmeas assumem esta estratégia com esta forma globosa de resistência, ficam endurecidas, e vejam aqui o interior de um quisto, que é assim que se passa a designar a fêmea que alberga os ovos no seu interior. Vejam a quantidade de ovos que uma fêmea pode conter. 100, 200, 400 ovos, e com todo o potencial de dispersão e de infecção que isto acarreta. Aqui vêem um ovo com a forma juvenil no seu interior, que é o que está dentro de todos aqueles ovos que estão a irromper do quisto. Portanto, estes nemátodos, tendo uma gama de hospedeiros mais restrita, confinada às solanáceas, portanto, batateira, tomateiro, outras, e também as infestantes, acabam por ter um impacto muito grande na produção de batata, porque não só pelos danos que causam, mas porque a sua detecção obriga a medidas de quarentena que são muito onerosas para os produtores, porque os campos ficam de quarentena, é obrigatório um pousio ou, em alternativa, a adoção de outras práticas, como a utilização de cultivares resistentes, mas nem sempre interessantes do ponto de vista comercial, ou a adoção de outras medidas. Portanto, são nemátodos que, apesar da gama mais restrita de hospedeiros, têm um impacto grande neste setor. Só para vos dar conta de como é que se processa isto no campo, macho e fêmea encontram-se, lá está, são animais sexuados, macho e fêmea encontram-se e põem ovos, dos ovos eclodem os juvenis, o juvenil vem sempre com muita fome, assim que eclode, naturalmente, e, portanto, pronto a infectar novos hospedeiros, e os ciclos vão-se repetindo. Com a agravante de que estas formas de resistência, estas fêmeas, estão programadas para suportar condições adversas, frio, muito calor, secura, falta de hospedeiro, durante muitos anos. Os colegas noruegueses reportaram quistos no solo viáveis, portanto, com os ovos ainda viáveis no seu interior, ao fim de 30 anos. Isto depois, do ponto de vista da adoção de medidas de controlo, designadamente rotações, acaba por ter um impacto muito forte, na medida que uma rotação não terá aqui grande efeito, porque os nematos podem realmente manter-se no campo por longos períodos, e a rotação deixa então de ser uma prática eficaz. Para além destes dois grupos, portanto, os nematos das lesões radiculares, que têm grande impacto na produção agrícola, fruteira, ornamentais, na vinha também, por serem numerosos, por haver muitas espécies e por terem um grande potencial de dispersão e de infecção, gama de hospedeiros muito elevada. Segue-se, como vimos agora, os nematos de quisto da batateira, que têm um impacto muito grande na fileira, e estes nemátodos das lesões radiculares, pertencentes aqui ao género Pratylencos, também têm uma grande importância na prática agrícola. Não lhes é dada assim
não há planos oficiais de controle, como há para os outros nemátodos que falei anteriormente, mas também têm grande impacto na produção. Veio aqui um campo de batata, lá está, mais uma vez, com os sintomas a aparecer numa mancha que acabará por ser de mortalidade, mas seguramente de menor produção, e estes nemátodos penetram no interior do hospedeiro. Aliás, esta espécie até tem esse nome, já sugeri isso mesmo, pratilencos penetrans, penetram no interior do hospedeiro, migram nas raízes e causam lesões nas raízes, daí o seu nome, nemato das lesões radiculares. Também tem uma gama considerável de hospedeiros, designadamente culturas de bulbo, batata, e reparem aqui a diferença entre um sistema radicular são e um sistema radicular afetado por estes nemátodos das lesões radiculares. É completamente diferente, é um sistema que fica disfuncional, não cumpre a sua função de absorção de água e sais minerais, até mesmo de sustentação da planta, e, portanto, fica tudo comprometido. Aqui para observarem, este estilete maravilhoso destes nematos é um estilete forte, é curto, é grosso, portanto eles têm uma capacidade de causar lesões à medida que vão migrando e se vão alimentando nas células da raiz muito grande. Também para mostrar que não afetam só culturas hortícolas, também podem afetar lenhosas e, mais uma vez, reparem na diferença desta planta, o crescimento relativamente às outras. E aqui um corte, uma raiz com estas lesões já causadas no seu interior. Para vos mostrar que, além dos nemátodos que falei anteriormente, temos estes que podem afetam toda a planta e chegam mesmo à parte aérea, causando sintomas nas folhas, afetando os grãos. Ora, muito mais facilmente, nós olhando para estes sintomas, diríamos que podem ser causados por vírus, por fungos, alguma antracnose, mas não, reparem, isto são nemátodos foliares, portanto, é relativamente fácil atribuir outras causas ao aparecimento destes sintomas que não nemátodos. Eu, antes de trabalhar em nematologia, dificilmente diria que isto eram nemátodos, lá está. Apontaria para vírus, para bactérias, para fungos, mas são nemátodos. Eles podem mesmo, penetrando pela raiz, migrando no interior do hospedeiro, podem mesmo chegar à parte aérea e, designadamente, às sementes. Temos nemátodos destes grupos, a flencoides, anguina e outros, que ficam alojados no interior dos grãos das plantas, das gramíneas. Ora, eu disse no início que eles são organismos aquáticos, porque precisam sempre de um filme de água, eles não resistem a condições de secura. No entanto, a natureza tem sempre exceções e estes nemátodos que afetam as sementes conseguem resistir a condições de secura através de um processo designado anidrobiose, ou seja, vida na ausência de água, e conseguem também estar na semente seca, no arroz, no grão, em feijões também, portanto, não só gramíneas, ficam no interior das sementes por longos períodos e ficam numa espécie de dormência e depois, quando colocados em água, como veem aqui esta semente, saem aos milhares. Podem pensar, se isto afeta arroz, então eu quando como um bom arroz de tamboril, será que estou a comer nemátodos? Esperemos que não, esperemos que os controles oficiais funcionem bem, mas é verdade que os nemátodos se podem transmitir através de semente. No entanto, também há programas oficiais de controle nacionais e, portanto, a semente de arroz que é utilizada para produzir arroz nos nossos campos também é inspecionada para que não aconteça a disseminação destes organismos e que não nos vão parar ao prato. No entanto, se fossem parar ao prato, a fervura dá completamente conta deles, naturalmente, e são completamente inofensivos para a saúde humana. Estes,
As lombrigas, que também são nemátodos, já têm outro papel, mas, como digo, não chegamos a esse ponto, os nemátodos não nos chegam ao prato, não é como no sushi há nemátodos, mas aí o fogo não teve efeito, a temperatura. No caso destes nemátodos, não temos esse problema, não teremos esse adicional de proteína animal nos nossos arrozes. Para vos dizer aqui que culturas puras, só mesmo nos laboratórios, na natureza tudo interage e os nemátodos naturalmente também interagem com outros organismos. No caso da vinha, em particular, e podem ver aqui nesta imagem, temos então os sintomas localizados em mancha, típicos da presença de nemátodos, mas aqui temos uma ação combinada de nemátodos e viroses. Portanto, são nemátodos que se especializaram em transportar e em inocular vírus na vinha. Para quê? Porque esta estratégia de se associarem a outros organismos, e isto não é novidade nenhuma, e há várias associações conhecidas, insetos que são vetores de vírus, insetos que são vetores de fungos, e aqui, neste caso, são nemátodos que são vetores de viroses. Ao inocular vírus na planta, de alguma forma debilitam um pouco essa planta, porque têm a noção, quando as plantas são afetadas, têm um sistema de resposta para tentar debelar os ataques. O nemátodo, quando tenta alimentar-se da raiz, também há sempre uma resposta da planta. Neste caso, quando inocula vírus, prepara um bocadinho o terreno para que a planta já esteja ali um pouco mais debilitada e os nemátodos consigam ainda alimentar mais facilmente. E, portanto, temos nemátodos a transportar viroses importantes na videira. Designadamente, estes nemátodos do género Chiffinema, mas há outros, e esta espécie, Chiffinema index, que transporta o vírus do urticado. Reparem, algumas espécies, e, portanto, isto obriga a que os laboratórios não possam só olhar para os nemátodos e fazer uma identificação assim geral, temos que ter mesmo a certeza de que espécie é que estamos que espécie é que temos no campo a causar problemas, porque isso depois também leva às decorrentes medidas de controle. São nemátodos que são muito compridos, aliás, eles pertencem à família Longidoridae, dou-lhes o nome porque eles são efetivamente mais longos, sendo tão compridos, não penetram no interior das raízes, mas antes ficam do lado de fora e têm estes estiletes, lá está o órgão de alimentação, muito compridos, para introduzir os estiletes no hospedeiro, inocular vírus e, ao mesmo tempo, alimentar-se das células vegetais. Depois, também como interessante, porque nos últimos anos temos detectado a presença deste nemato em zonas produtoras de citrinos, designadamente no Algarve, e são nemátodos que causam o designado declínio lento dos citrinos. Esta espécie, Tilengulus semipenetrans, tem este nome curioso, porque vimos para trás o Pratylenchus penetrans, que penetra na raiz e vai migrando e causando lesões. Este é um semipenetrans, não fica dentro nem fica fora. Fora ficava o que vimos mesmo agora atrás, os nematos compridos da videira, esses ficam do lado de fora da raiz e alimentam-se externamente. Estes nemátodos é assim um meio caminho, e daí a designação, semipenetrans. Podem ver aqui nesta figura, no esquema, no desenho, como é que acontece. A fêmea penetra efetivamente ali as primeiras células da raiz, mas depois, grávida, vai engrossando, vai ficando globosa e então já não consegue nem para dentro nem para fora. Fica ali assim presa. Podem ver depois aqui a imagem das fêmeas do lado de fora, é o que se observa nas raízes, assim com uma boa ampliação, e estes nemátodos vão se alimentando e causando um declínio lento.
Aliás, podem ver aqui também nesta raiz uma fêmea do lado de fora, quase às vezes até olho nu se consegue ver, mas com uma lupa de campo seguramente vê-se. E causam então o declínio lento dos citrinos, que se vai observando ao longo de anos. E depois, quando se dá por ela, efetivamente já acaba por ser tarde. Estes nematos também têm boa capacidade de sobrevivência, portanto, o que ainda traz problemas acrescidos, podem suportar a ausência de hospedeiro durante 9 anos, por isso as retanchas também têm que ser bem ponderadas, porque não adianta só retirar uma árvore que já não produza e colocar lá outra, porque se for um problema de nematodos, passado uns anos voltamos a ter a mesma situação. E podia-se pensar, se com os calores rigorosos que nós vamos ter nos nossos verões, tudo acaba por morrer. Este nemato em particular consegue suportar temperaturas elevadas e, portanto, também por aí não conseguimos detê-lo. Reparem o que é que eu quis dizer com declínio lento. Temos os citrinos, começam a exibir uma cor mais amarelada, a copa também fica mais transparente, mais rarefeita e finalmente morrem mesmo. Isto pode levar uns anos a manifestar-se. Mais uma vez, reparem aqui a comparação de uma raiz que está sã em relação a outra que está afetada por este nemato, porque eles efetivamente alimentam-se, portanto, esgotam não só as reservas da planta, como ainda causam danos mecânicos e estruturais às raízes, e funcionais, naturalmente, não é? Deixam de ser raízes funcionais. Portanto, vimos nematodes que afetam sobretudo culturas agrícolas, linhosas, fruteiras, videira, bulbos ornamentais, e não poderia deixar de vos falar também do nemato da madeira do pinheiro, que é um nemato um pouco diferente daqueles que eu estive aqui a referir, porque este nemato não existe no solo, ou seja, os nemátodos com que trabalhamos, os que afetam as nossas culturas, habitam o solo. No caso do nemato da madeira do pinheiro, o ciclo é todo aéreo. O nemato nunca vai ao solo, portanto é um nemato que se especializou ao ecossistema florestal, é causador da doença da murchidão do pinheiro, e reparem nesta imagem dramática, os pinheiros, os pinheiros estão completamente despidos, mortos. Isto já é uma fase terminal da doença, numa fase mais intermédia, e daí o nome da doença da murchidão. O pinheiro fica mesmo murcho, as agulhas tombadas, amareladas primeiro, depois acastanham, e é um organismo que tem causado um forte constrangimento à fileira do pinheiro, desde o ano em que entrou no nosso país, em que foi declarado pela primeira vez na Europa, em 1999. A espécie é Bursaflenco xilófilos, tem este nome, xilófilos querendo dizer amigo da madeira. É um género que inclui, eu tenho ali 120 espécies, mas todos os dias aparecem mais. Eu penso que agora já estaremos com cerca de 145 espécies. Portanto, este género Bursaflencos é um género com um número considerável de espécies. No entanto, que se saiba, só 2 delas é que são fitoparasitas. As outras são espécies que existem por todo lado, algumas espécies até no solo, de bursaflencos, em árvores, há diversos habitats que este grupo de nematos pode colonizar. No entanto, só 2 espécies é que são fitoparasitas, é que se especializaram para a alimentação nas plantas. E, portanto, naturalmente que elas, sendo do mesmo género, são todas muito parecidas. Os laboratórios têm essa grande responsabilidade de identificar inequivocamente este nemátodo, porque um pinheiro pode ter N espécies de bursaflencos. No entanto, esta espécie em particular, que é um organismo de quarentena e obriga a grandes medidas após a sua detecção,
tem que ser inequivocamente identificado, porque só ele é que interessa. Um Bursaflencos pinasteri, um Bursaflencos Hoffmanni, outros que existem no pinheiro, não causam qualquer problema, existem naturalmente, são inoculados por outros insetos, alimentam-se de fungos, não parasitam as células da planta e não são organismos de quarentena, portanto, não acarretam nenhum problema. Para vos dar conta, sobretudo para quem se interessa um pouco mais por estas questões da floresta, para vos dar conta de que, mais uma vez, é uma interação. Na floresta, então, as interações são quase obrigatórias, as árvores estão distantes, têm que ser inoculadas eficientemente para que os organismos sobrevivam e reproduzam continuem a reproduzir o ciclo da doença. Neste caso, trata-se aqui de uma combinação perfeita entre um hospedeiro sensível, o nemato da madeira do pinheiro, que é o agente causador da doença, é o agente patogénico, e o vetor, que são uns insetos grandes, que são o autocarro, no fundo, que transporta este nemato de uma árvore para a outra. Ele não anda pelo sol, não anda pela água, portanto, anda através do transporte deste inseto. O inseto é que transporta de umas árvores para as outras e inocula o nemato eficientemente. Há quem diga que os insetos são 100 vezes mais eficientes em inocular agentes patogénicos do que nós aqui no laboratório com uma seringa. Portanto, tem um potencial de dispersão muito grande, uma vez que é um inseto que transporta a doença, transporta o nemátodo e tem causado fortes constrangimentos a toda a fileira desde há 2 décadas. Falando um pouco de meios de dispersão dos nemátodos, sem ser só um nemato da madeira do pinheiro, que é transportado via aérea por um inseto. Já fomos referindo aqui alguns, designadamente através dos tubérculos, sobretudo se os tubérculos trouxerem aderente solo, por isso é que o comércio de batata, tubérculo, deve ser sempre batata escovada, para não haver o transporte de quistos de nemátodos de nemátodos globodera, que possam vir aderentes aqui às partículas de solo. As águas, sejam as de rega, sejam as da chuva, transportam nemátodos, eles são organismos aquáticos, naturalmente, portanto não morrem afogados, conseguem-se dispersar a longa distância das partes afetadas de uma parcela para as outras. Os quistos dos nemátodos de quisto da batateira também são leves, são levezinhos e também vão muito bem, são muito bem dispersos através das águas. Obviamente que os operadores, se caminharem numa mancha de nemátodos para áreas não afetadas do campo, podem transportar e estima-se mesmo que seja uma das principais fontes de disseminação de nemátodos das zonas afetadas para não afetadas. A maquinaria agrícola é determinante, por isso a regra de ouro é sempre começar as operações pelas partes não afetadas dos campos de cultura e só depois no fim prosseguir para aquelas que tenham sintomas ou manchas de mortalidade. E claro que os cascos dos animais também são, à semelhança do que acontece com os trabalhadores e com o staff, também o pisoteio dos animais e o solo que possa ir aderente pode ser transportado de partes não afetadas para as áreas limpas da parcela, digamos assim. Mas claro que quem é o principal vetor, sobretudo a longa distância, é sempre o homem. No caso da madeira do pinheiro é particularmente relevante, aliás ele foi introduzido no nosso país através de paletes contaminadas que vieram da China. É frequente termos interseções de paletes contaminadas de países terceiros, China, Rússia, Irão, por aí, que os nossos inspectores recolhem amostras e mandam para os laboratórios para a detecção de nemátodos, para verificação
se o tratamento térmico a que as paletes estão obrigadas foi ou não bem feito, paletes e outro material de embalagem. Mas, portanto, há sempre prevaricações, há sempre incumprimentos e a disseminação ocorre e, como digo, o caso do nemato de madeira do pinheiro é mesmo paradigmático porque ele entrou no nosso país através de paletes contaminadas. Mas, claro que, sem ser o nemato da madeira do pinheiro, os outros nemátodos também circulam no livre comércio, muito através de ornamentais, é uma via de grande disseminação de agentes patogénicos, até porque muitas vezes o solo usado para a produção destas ornamentais, bonsais e outras, o solo muitas vezes não é tratado e as plantas vêm com solo, se não vêm de raiz nua, vindo com solo, mesmo vindo com passaporte fitossanitário, no solo podem vir nemátodos e sim, já cá chegaram uns quantos até de quarentena. E através da semente, arroz, nomeadamente, nós também tivemos a introdução de um nemátodo de quarentena vindo de lotes de arroz contaminado de Itália, e que vai usando esses lotes, vai para o campo e eles são organismos aquáticos, portanto estão-se muito bem naquele ambiente dos arrozais e facilmente se disseminam. Portanto, tem que haver sempre muita atenção, muito rigor na atividade de inspectores, dos laboratórios e depois das medidas que devem ser tomadas a seguir. Mas para reter que, de facto, há grande disseminação destes organismos globalmente, é uma escala global, portanto. Para vos dar conta de que estes nemátodos que falei, sejam eles de culturas hortícolas, sejam eles da floresta, os das galhas radiculares, os da batateira, outros que há, de facto são os maus. Os maus, quer dizer, os maus para nós, eles estão na vida deles, a nós é que nos causam grandes problemas. São os nemátodos fitoparasitas, são os que nos causam grandes quebras na produção e, portanto, são os bad guys. São estes nemátodos com estilete que se alimentam das nossas plantas e que causam quebras da produção. No entanto, os nemátodos de vida livre de que eu falei, aqueles que não parasitam nada, que andam na vida deles, no solo, e se alimentam das bactérias, dos fungos, da matéria orgânica, de tudo um pouco, portanto, os designados nemátodos de vida livre, são fundamentais na reciclagem de nutrientes no solo. Eles são presença obrigatória num solo e são os good guys, não é? Porque decompõem a matéria orgânica, mineralizam nutrientes, degradam toxinas, regulam populações dos outros micro-organismos, porque se alimentam dos fungos, das bactérias, porque se alimentam de outros nemátodos, até fitoparasitas, e porque podem mesmo estimular o desenvolvimento das plantas. Portanto, este conjunto de nemátodos não fitoparasita são os good guys, não é? Os omnívoros, os bacteriófagos, os mistófagos, que se alimentam de fungos, os predadores. Reparem aqui esta bocarra deste nemátodo a alimentar-se de outro nemátodo, que é um nemátodo fitoparasita. Portanto, até esse controle populacional vai havendo. E os entomopatogénicos, os que causam doenças nos insetos. Muitas vezes insetos que são pragas de solo, alfinetes, melolontas. Portanto, estes são aqueles que queremos ter nos nossos solos. E, portanto, temos que ter muita atenção quando aplicamos um nematodicida que não escolhe se mata nemátodos fitoparasitas, se mata nemátodos de vida livre, que é um nematodicida, portanto, a perspectiva de causar o vazio biológico tem que ser muito ponderada antes da sua aplicação. Ou seja, não há medidas certas nem erradas. Eu diria que para o controle de nemátodos temos sempre que procurar a melhor gestão integrada possível, um conjunto de medidas que têm que ser integradas visando o controle de nemátodos fitoparasitas.
Obviamente que tudo tem que começar pelo diagnóstico. Nós temos que saber o que é que temos no campo. Aliás, também como regra de ouro, mais uma, eu diria que antes da instalação de uma cultura, se não queremos ter problemas depois, designadamente se vamos instalar culturas perenes, um pomar de macieiras, uma vinha, convém sempre saber o que é que lá temos, para não vir a ter problemas mais tarde. Portanto, se for uma amostra para diagnóstico em pré-instalação, é fácil compreender que a amostragem deve ser feita ao acaso, com o objetivo de apanhar a situação real do campo, ou seja, fazer uma amostragem ao acaso representativa ali da nossa parcela. Já se for uma análise que visa o diagnóstico, portanto, perante já o aparecimento de sintomas, obviamente que essa amostragem tem que ser dirigida. O número de amostras vai ser função dos sintomas e da área afetada e é uma amostragem mais dirigida, não é? E depois, naturalmente, temos sempre este problema que é incontornável, se podemos estar perante organismos de quarentena ou mesmo nemátodos que são regulados, não sendo de quarentena, e que estão por aí nos nossos campos. Em todo caso, o diagnóstico da situação tem que passar sempre pela identificação do nemato, da espécie de nemato ou das espécies que estão presentes ou que estão presentes já a causar danos ou que podem vir a causar danos nas plantas. Portanto, começa tudo, não há boa análise sem uma boa colheita de amostras, isto é fundamental. Portanto, começa tudo por uma boa colheita de amostras, tem que ser representativa da situação, seja ela qual for, antes da instalação, seja já perante problemas. E tem que ser acautelada a profundidade de colheita, obviamente que se formos instalar uma vinha, a profundidade a que os nematos vão situar não é a mesma do que se formos instalar um campo de morangos, de morangueiros. A época de colheita também, em princípio, iremos escolher sempre evitando as alturas de temperaturas extremas, seja elas muito frio ou muito calor, e se tivermos já alguma ideia do tipo de problemas que podemos ter, o tipo de parasitismo também pode condicionar o tipo de amostragem a fazer. Portanto, se houver de antemão um acompanhamento técnico, esta amostragem também poderá ser mais bem conduzida, naturalmente. Em todo caso, isto são regras, temos que respeitar as normas de colheita preconizadas, atender sempre a que hospedeiro é que temos, porque isso também tem a ver com a profundidade de colheita, o tipo de expressão. Tem que ser enviada uma quantidade mínima e representativa. Não adianta mandar uma colher de chá de solo, porque não é de todo representativa. E temos que acondicionar bem as amostras. Não vamos escolher as amostras com todo o cuidado e seguindo todos os preceitos, depois andamos com elas na bagageira do carro, com muito frio ou com muito calor, e os nematos não conseguem escapar, não é? Como estando no campo, que eles ainda conseguem escapar um pouco em profundidade, além de que o solo é resiliente, como sabem, às alterações de temperatura, sobretudo, e de umidade, em certa medida. Fechados num saco na bagageira não conseguem, portanto, a regra é mesmo, assim que se colhe as amostras, não deixar passar muito tempo até que sejam enviadas para o laboratório. No caso das amostras de floresta, seja madeira, seja inseto, que também é usado para a detecção precoce no mato da madeira do pinheiro, temos a mesma situação, tem que ser colhido um volume mínimo de amostra, os insetos têm que ser bem colhidos e bem condicionados, não podem ser postos num saco de plástico, senão, estando vivos, roem o saco e fogem, tem que ser num frasquinho. Portanto, há um conjunto de medidas, há um conjunto de modos de colheita de amostras e de acondicionamento e envio ao laboratório, que pode ser designadamente combinado com o laboratório. Os laboratórios estão sempre disponíveis para fornecer esse tipo de informação, naturalmente. E depois, não é rocket science. A nematologia, pelo menos até certa fase do diagnóstico, é um processo relativamente simples de conduzir. Como eu dizia no início, os nematos são organismos aquáticos e nós tiramos partido dessa propriedade.
sendo aquáticos, não temos muito mais a fazer que colocar as amostras de molho, conforme podem ver ali naqueles tabuleiros, envoltas, que é para não ficar a solução ali toda, para não ficar a água toda suja, logo toda conspurcada com a amostra. Portanto, a amostra é embrulhada num papelinho, num papel de tipo cozinha, rolo de cozinha, são mantidas de molho durante cerca de 48 horas, findas as quais a suspensão é passada por um crivo de malha muito apertadinha. Para ter ideia, nós usamos assim entre 20 a 38 micrómetros, isto é menos de 1/3 de milímetro, é muito pequenino. Menos de 1/3, já por isso os ministros da Economia, 38 micrómetros, o micrómetro são 1000 vezes abaixo do milímetro, portanto reparem o tamanho mínimo da malha dos crivos, de forma a não deixar passar nenhum nemátodo, nem podia, porque alguns podem ser de quarentena e não podem ir parar à rede pública. Através desta crivagem obtemos uma suspensão de nemátodos que depois observamos à lupa. Isto é o que observamos, parece tudo muito igual, muito desinteressante, mas acreditem que não é. Posso assegurar-vos que são organismos muito completos e o que nós fazemos, agora era bom que saísse, o que nós fazemos é pescar estes nemátodos, literalmente pescamos com a ajuda de uma pinçazinha, pescamos-los e colocamos entre lâmina e lamela para os observar. Isto está em inglês, que é para não assustar ninguém, não terem a tentação de ler, mas os nemátodos têm todos estes órgãos, naturalmente, têm esófago, têm intestino, têm as partes sexuais, testículos, ovários, útero, e a função do nematologista, que pretende identificar o nemátodo através de morfologia, é observar todas essas características morfológicas para chegar à identificação do nemátodo. Inequívoca, tem que ser até à espécie, quando se trata de suspeição de organismos de quarentena. Portanto, assim só para resumir, o que é que devemos fazer? Um diagnóstico precoce, ou seja, a gestão integrada começa pela identificação e, portanto, temos que fazer o diagnóstico da situação no campo para evitar a disseminação. Uma boa amostragem, o envio o bom acondicionamento e transporte das amostras para o laboratório, e depois o laboratório tem que dar um resultado inequívoco, de forma a que, se for detectado um organismo, seja o foco limitado o mais rapidamente possível, sejam tomadas medidas localizadas e que correspondam ao menor impacto económico possível. Se não for efetuado este diagnóstico, haverá sempre maior possibilidade de disseminação, infestação de novas parcelas, acaba sempre por o problema ser empurrado para a frente e depois, como sabemos, avolumar-se. Portanto, tenho aqui como chamada de atenção, porque considero ser muito importante terem esta noção, a detecção de organismos de quarentena. Estamos a falar sobretudo de organismos de quarentena, mas temos uns quantos a afetar as nossas culturas, sejam nemátodos e até, de modo geral, outros. Não é só um resultado analítico do laboratório. O laboratório não é o culpado de estar a dizer que um campo tem globodera. Isto é uma obrigação legal. Nós temos que notificar, o que deixa muitas vezes os produtores infelizes, não é? É nós também. Ninguém gosta de dar uma detecção positiva, mas é uma obrigação legal. Nós temos que notificar e tem que haver uma atuação fitossanitária. E não é por mandar amostras para laboratórios estrangeiros que esta obrigação legal deixa de existir. Aliás, há de cá vir parar a notificação. Se o laboratório for oficial, mesmo que seja espanhol ou holandês, a notificação vai sempre parar à autoridade fitossanitária. É uma imposição legal, portanto, não temos mesmo como escapar a isto, nem devemos sequer. Portanto, a gestão integrada começa por um bom diagnóstico, como acabámos de ver,
E depois há todo um conjunto de medidas que devemos equacionar, designadamente a rotação de culturas, que é sempre muito importante, mas tenho já aqui a apontar alguns constrangimentos. Como eu dizia, lá em cima, onde veem ali as cenouras todas deformadas por nemátodos das galhas radiculares, eles são muito polífagos, portanto temos de ter muito cuidado, vamos fazer rotação com cultura, tem que saber qual é a espécie, para ver se há alguma que eu, enfim, possa equacionar, a fazer uma rotação que conduza ao abaixamento das populações de nemátodos. Depois, quer dizer, instalamos uma vinha, vamos fazer, detectamos nematos vetores de viroses, ou detectamos nematos de galhas radiculares. Vou fazer rotação como? Tenho lá a minha vinha. Ou nematos quista batateira. Então eu disse que eles ficam anos no solo. Eu vou fazer rotação de culturas com o quê? Não posso fazer com, se calhar não posso ir fazer berinjela a seguir a batata, porque também podem afetar. E depois, também lá está, instalei um pomar, acabei de instalar um pomar, detecto ali umas árvores que cresceram menos, vou fazer a análise. Tenho um nemato, como é que eu agora vou fazer rotação de culturas? Tenho lá o pomar. A rotação de culturas é importantíssima, eu diria que é talvez um meio de cultura, um meio de controle a privilegiar para a mitigação do efeito de nematos fitoparasitas nos nossos campos, mas nem sempre é possível. Quando é de facto uma solução que merece ser priorizada. Aqui algumas culturas não hospedeiras ou pouco hospedeiras que podem ser usadas para intercalar, temos o sorgo, caléndulas, as crapalárias, enfim, algumas medidas algumas culturas que podem ser intercaladas para conduzir ao abaixamento das populações, especialmente quando se trata de nematos que é mais difícil de controlar. A solarização naturalmente que é uma prática importante, mas também não é uma prática fácil de implementar, como sabem, também exige muitos requisitos e também alguns nemátodos acabam por conseguir escapar um pouco a esta ação desta prática, mas é mais uma que pode ser considerada nesta senda da gestão integrada. A adição de matéria orgânica, naturalmente, que é uma prática importante, tudo que privilegia a condição sanitária das plantas acaba por conseguir mitigar o efeito dos nematos fitoparasitas. E a utilização de cultivares resistentes sempre que possível, que é uma medida importantíssima. No caso dos nematos quista batateira, devem saber que a DGAV tem uma lista de variedades que são resistentes a uma das espécies ou às duas espécies. Muitas vezes podem não ser as comercialmente mais interessantes, mas há esta lista. Claro que isto é uma luta, é a mesma caça do gato e do rato, porque as plantas vão-se criando ou vão-se conseguindo variedades resistentes ou menos suscetíveis, mas os agentes patogénicos, neste caso os nematos fitoparasitas, também vão ao final de algum tempo conseguindo ultrapassar essa resistência, por isso é que a investigação também tem aqui um papel importante, não podemos parar. E o controle biológico. Atualmente temos esta listagem de produtos fitofarmacêuticos de base biológica com autorização de venda em Portugal, isto está à data de aqui há poucos meses. Temos fungos, Bacillomyces, temos óleos essenciais, raniol, temos bactérias, bacilos, extrato de alho, e que podem ser então integrados neste modo de controlar, de combater os nematos fitoparasitas. Reparem naquela imagem que eu acho deliciosa, ali daquele nemátodo a ser envolvido pelas hifas, portanto pelo fungo. São fungos que apanham o nemátodo, a natureza é maravilhosa. O fungo apanha o nemátodo a passar e estas hifas fazem mesmo ali um garrote e matam o nemátodo.
são fungos de controle. Depois também há bactérias. Reparem aqui neste nemato aqui com as setinhas, está todo bexigoso, está todo borbulhoso. São nemátodos que morrem, portanto foram afetados por bactérias, bacilos. E o extrato de alho, é verdade que é caro, mas é uma solução que depois acaba por dar os seus proveitos. E, naturalmente, temos os pesticidas de síntese. Não somos cegos, obviamente também muitas vezes têm que ser aplicados, mas têm que ser aplicados de uma maneira consciente e integrados num conjunto de outras práticas. Estas são as substâncias que ainda estão com venda autorizada, também, como sabem, cada vez vai havendo menos. Sabem que a aplicação de nematodicidas conduz, mas não seja temporariamente, ao vazio biológico. Depois têm que ser tomadas outras medidas para o restabelecimento do solo. E por isso eu diria que a gestão integrada de nematos fitoparasitas engloba todo este conjunto de práticas. Práticas culturais, como a amostragem bem feita e o diagnóstico no laboratório. A extensão rural tem aqui um papel importantíssimo. A investigação tem que acompanhar sempre as necessidades da produção e tem que trabalhar para a procura de soluções e que podem, desde logo, trazer grande aporte para o melhoramento, para a obtenção de plantas com mais resistência, com mais defesa. Aposta-se muito nas multiómicas, na engenharia de microbiomas, portanto, de forma a projetar solos mais supressivos, com consórcios de bioma que potenciem a saúde das plantas e sejam mais supressivos para o ataque de patogénios. E, claro, a aplicação de produtos com a consciência dos riscos e dos seus limites para uma gestão responsável. Assim, só como uma checklist rápida. O que é que temos que fazer para conseguir ou para apontar para uma gestão integrada de nematos fitoparasitas? Temos que amostrar e diagnosticar, amostrar de preferência antes de instalar, amostrar quando houver problemas, tem que haver um bom diagnóstico, tem que saber qual é a espécie de nemátodos com que estamos a lidar para depois equacionar os melhores meios de controle, saber densidades populacionais. Naturalmente que é diferente ter uma densidade de nemátodos X ou ter uma densidade de nemátodos 10X. Temos que decidir quando é que devemos agir, em função do ciclo de vida dos nemátodos, do seu tipo de parasitismo, do ciclo da cultura. Temos que aplicar sempre medidas culturais primeiro, até preventivamente, e depois, mediante problemas, equacionar rotações, culturas de cobertura, solarização se possível, adição de matéria orgânica. Procurar sempre escolher cultivares mais resistentes, introduzir agentes biológicos sempre que possível para complementar pelo menos a aplicação de pesticidas de síntese com acompanhamento técnico. Usar nematodicidas estrategicamente para uma supressão rápida, naturalmente, mas depois alternar substâncias ativas, procurar introduzir outros meios de controle e sempre ir monitorizando e adaptando as nossas soluções. E pronto, era isto que eu tinha assim para vos dizer. Tenho aqui os contactos, o Laboratório de Nematologia do INEAV. Como sabem, o INEAV é o Laboratório Nacional de Referência para a Sanidade Vegetal e, portanto, é o laboratório que, por obrigação, eu diria eu por devoção, deve prestar apoio à produção, aos problemas da produção. Muitas vezes nós vamos ao campo, detectamos esses problemas, mas seguramente estamos sempre à disposição
para acolher quem precise de acompanhamento, quem precise de diagnóstico. O Laboratório de Nematologia e os outros aqui da Sanidade Vegetal do INEAD estão sempre à vossa disposição, e nesse sentido deixo os meus contactos com o telemóvel, que também, enfim, vai sendo público. Não hesitem sempre que necessitarem. E agora estou à vossa disposição para responder a alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada, Lourdes, pelo esclarecimento sobre os nematos. É sempre muito interessante ouvir falar nestes temas e útil também. Eu vou colocar agora o link do questionário, acabei agora de publicar, e já tenho aqui algumas perguntas. Vou passar aqui a ler. Tenho aqui uma que pergunta: ao plantar citrinos no mesmo local, que produto devo colocar no solo antes de plantar novamente? Bom, aí é um caso daqueles em que eu provavelmente recomendaria a aplicação de um nematodicida de síntese, optando por produtos, não posso dizer assim aqui em público, mas numa situação dessas em que depois se pretende voltar a instalar uma nova árvore, não adianta andar com outro tipo de práticas, porque nem em tempo útil fariam efeito, fossem eles aplicação de biopesticidas. Nesse caso, para uma resposta rápida, aplicaria um pesticida de síntese, sim. Depois temos aqui uma pergunta que eu penso que já foi respondido na apresentação. Quais os melhores produtos fitofarmacêuticos para prevenir nematos em modo de produção biológico nas solanáceas, batata e tomates? Portanto, já está naquela lista, não é? Em modo de produção biológico, só podem utilizar bionematodicidas, extrato de alho, óleos essenciais. Portanto, tem aquela lista que a DGAV publica, portanto, está no site da DGAV, na parte da fitossanidade e a lista de produtos com venda autorizada em Portugal, e portanto, é escolher entre aqueles produtos, aqueles que mais se adequam. É batata e tomate? Foi? Solanáceas? Sim, sim. Sim. Depois tenho aqui 3 questões da mesma pessoa. Uma delas é aconselhado para aumentar matéria orgânica do solo o deixar a lenha de poda triturada no solo? Qual a opinião da colega sobre isso poder ser fonte de dispersão dos nematos? Ou quão triturado esta deve ser? A lenha de poda, no caso dos nemátodos, não tem problema nenhum. O único não tem problema nenhum, porque a maior parte dos nemátodos que afetam ou vinha, ou pomoides, linhosas, não chega à parte aérea. Portanto, fica confinado ao solo, às raízes, e nesse sentido não chegam cá acima, à lenha de poda. Portanto, a lenha de poda que é retirada e triturada, do ponto de vista de dispersão de nemátodos, não tem problema nenhum. Pode ter para outros organismos, fungos, doenças do lenho, aí já pode ser diferente. Para nemátodos em si não tem problema nenhum. Pois temos outra pergunta. Quando despistam os nematos numa amostra, vão direcionados para o binómio hospedeiro-nemato? Esta é uma pergunta. Quando despistam os nematos numa amostra, vão direcionados para o binómio hospedeiro-nemato ou identificam todas as espécies presentes? As duas. É assim, quando fazemos extração de nemátodos, assumo que estamos a falar de nemátodos de solo, portanto, hortícolas, e não de nemato da madeira do pinheiro. No caso de nemátodos de solo, são extraídos todos os nemátodos que estão no solo e, eventualmente, até, porque muitas vezes também pedimos, que tragam raízes, ou se o problema for nas folhas, tragam folhas, pronto. Em todo o caso, são extraídos os nemátodos, e quando observamos a suspensão
para a identificação, vimos tudo. Portanto, vimos todos os nematos presentes e anotamos. Olha, X pratilencos, X meloidogine, X guabadera. Pronto, vimos todos os nematos que estão presentes. Claro que se eu tiver milho, os nematos quista batateira não afetam o milho. No boletim de análise nós dizemos que estão lá. Imaginemos que o produtor a seguir decide fazer batata. Fica informado que tem lá nematos quista batateira. No entanto, interessa o binómio planta-nematode. Nematos quista batateira não terão repercussão nenhuma no milho. Portanto, focarei a minha atenção naqueles nematos que estão presentes e que possam afetar a cultura. No entanto, o boletim de análise que nós emitimos reflete, por isso é que eu disse ambas, reflete o binómio planta-nemato. Foram detectados X nematos meloidogine com provável impacto na cultura. Foram ainda detectados X nematos globodera, que são os da batateira, sem provável impacto na cultura. Dizemos tudo o que tem e fazemos a chamada de atenção para aqueles que podem afetar diretamente a cultura. E os números, já agora, é para se ter ideia. Depois temos: o agricultor tem de identificar sempre a parcela de onde retirou a amostra ou esta foi recolhida por um técnico credenciado? Depende. Se forem amostras de um plano oficial, é sempre o técnico credenciado que faz a colheita e remete ao laboratório. Dependendo depois do plano, pode ser pago pelo produtor ou pode ser do plano nacional. Se for um privado que considera que está com problemas e quer averiguar se tem presença de nemátodo, ou que antes de instalar quer ver se tem lá nemátodos que lhe possam vir a causar problemas, isso é o privado é que colhe. De preferência pode ligar para nós a perguntar como é que colhe, ou vai à net, que também está lá, ou pergunta a um amigo como é que se colhe nematos para mandar ali para o INEAV. Como é que se colhe nematos? Como é que se colhe solo para a pesquisa de nematos ali no INEAV? Colhe e manda para nós. Aí é o privado é que colhe e manda. Não tem que ser um técnico. Outra questão: a instalação de linhas de alho plantado poderá ter influência no controle de nematos através da libertação de alelopáticos ou exudados radiculares? Existe alguma experiência nesse campo? Não ouvi, foi o início da pergunta. A instalação de... A instalação de linhas de alho plantado poderá ter influência no controle de nematos através da libertação de alelopáticos ou exudados radiculares? O extrato de alho é um nematicida já comercialmente disponível. Portanto, o alho, o extrato de alho tem efeito nos nemátodos. Contudo, também há nemátodos que atacam o alho. Se estivermos perante esses nemátodos que atacam o alho, intercalar linhas de alho com outra cultura não vai ter grande sucesso. Mas a maior parte dos nematos, de facto, evita o alho. Mas eu não diria que é assim, direto o efeito instalar linhas de alho. Por exemplo, se tiver um ataque de meladagine no campo, instalar linhas de alho que não lhe afeta a linha da cultura que está logo ao lado. Depende da espécie de nematóide que possa ter a causar problemas para a cultura principal, chamemos-lhe assim, para saber se o alho poderá ter algum efeito ou não. Até pode não ter nenhum, até pode ser um bom hospedeiro também e ainda aumentar as populações. Por isso é que a identificação da espécie de nematos presente no solo é mesmo importante. Não é para nós termos trabalho aqui no laboratório, temos muito, não precisamos mais, é porque é mesmo importante. A colheita de amostras para despiste da globodera ou meloidogine deve fazer-se até que profundidade? Ora, a regra é sempre esta, a profundidade da cultura, das raízes da cultura.
Portanto, se tem batata, à profundidade onde vai ficar a batateira. Se tem cenoura, à profundidade das raízes, porque é onde vão andar os nematodos. Portanto, é a profundidade certa. Se for a vinha, até 1 metro não é demais. A regra é essa, à profundidade das raízes da cultura. Está aqui um senhor que queria saber se há alguma região com produção forrageira em que os nematos da família Criconematidae possam ter alguma relevância. Os nematos da família Criconematidae, que são os chamados nematos dos anéis, são assim mesmo bonitos, parecem quase minhocas. Os nematos não são segmentados, é um corpo inteiro, mas estes parecem ter os anéis, e por isso chamam-se nematos dos anéis. São fitoparasitas, podem causar problemas graves em relevados, em linhosas, por exemplo, em pronoides, podem ser vetores de uma bacteriose, mas a menos que estejam em níveis populacionais muito elevados, por norma não causam problemas assim muito, muito graves. Não diria que em culturas forrageiras pudessem causar, assim visto de quem não está a ver a situação, pudessem causar grandes problemas, a menos que lá está, estejam presentes em níveis populacionais muito elevados. Eles alimentam-se das plantas, se forem muitos, acabam por causar manchas de mortalidade, mas por norma não estão assim presentes em níveis muito elevados, do que nós vamos vendo aqui nas amostras. Mas qualquer coisa é fazer uma análise. Ainda por cima, uma análise não é muito cara. Pensando aí nos custos de tudo e tudo que aumenta, para terem noção, uma amostra, uma análise de nemátodos aqui no nosso laboratório custa cerca de 30 euros. Portanto, e geralmente é composta. Peço desculpa, está aqui um bocadinho de barulho, estou aqui a fazer umas ondas. Numa vinha que aparece nas videiras sintomas de viroses, pode-se triturar ou retirar a lenha para queimar? Se for para queimar, sim. Se for para queimar, sim. Até porque depende das viroses de que estamos a falar, mas se forem as viroses transmitidas por nemátodos, elas desde que não fiquem no campo, não é? Desde que não fiquem na vinha, se forem retiradas para queimar, não oferece problema nenhum. E aqui eu penso que a questão que quer dizer é que ou pode-se triturar ou temos que retirar a lenha para queimar. O triturar significa que provavelmente não se pode deixar lá, não é, Lourdes? Tritura-se, mas não. Não. A regra é mesmo cortar e retirar. Sim. Peço desculpa, não compreendi logo. Mas... Sim. Há alguma espécie que afete os nabos? Ui, há muitas. Há muitas, sim. Há várias espécies do género Meloidogene, dos nematos das galhas. Há nemátodos das lesões, os pratilencos. Há muitos outros nemátodos. Ainda que as brássicas não sejam muito apreciadas por muitos nemátodos, mas há muitos que gostam. Portanto, sim. Aliás, nós tivemos aí no laboratório uns nabos todos torcidos. Um deles ficou com uma forma tão curiosa, parecia uma daquelas divindades que aparecem assim com uns seios fartos, porque ficaram ali um nabo gordinho ali com 2 bolinhas. Até temos essa fotografia também. Eu não apresento que é assim um bocadinho naughty, mas ficou engraçado. Mas atacam, sim, há nematos a atacar nabos, sim. Quando pretendemos estudar a biomassa do solo para identificação dos nematos, além da amostra de solo, também juntamos as raízes de plantas que possam existir na proximidade?
É boa prática sempre, sim. Sim, Inclusivamente também de algumas infestantes que sejam da mesma família. exatamente. É sempre muito bom. Eu, quando falei na colheita, talvez devesse ter dado maior enfoque a esta questão. Sempre que possível, é sempre bom enviar também raízes. Não é preciso a planta toda, bastam as raízes a acompanhar esse solo. Sim, sim. Hum, Qual a relação dos nemates com a morte súbita dos sobreiros e azinheiras? E quais os tipos? Isso é uma boa questão. Não tem sido estudado, não tem sido efetuados grandes estudos de nemátodes no montado. No entanto, as far as we know, o declínio do montado é sobretudo causado não é bem um fungo, mas vá, chamemos-lhe um fungo do solo, Phytophthora, não é? E também por outros fatores como insetos, o plátipos, que transporta fungo, também mais uma vez uma interação, o plátipos inocula fungos, os fungos também debilitam as árvores e depois a ação mecânica do inseto conjugada com os fungos fitopatogénicos que inoculou, tudo junto matam um sobreiro de 30 anos com relativa facilidade, especialmente se tivesse sido descortiçado há pouco tempo. Ou seja, eu não apontaria para já os nemátodos como associados ao declínio do montado, dado que está já bem estabelecido que os principais fatores, para além das condições das alterações climáticas, da falta de chuva na primavera e tudo isso, o ataque de pragas e doenças do montado está bem delimitado, sendo sobretudo atribuído a fungos, a organismos, eles são amicetas Phytophthora, e o ataque de insetos, designadamente plátipos cilíndros e a inoculação de fungos. Isto assim do que eu sei da fitossanidade do montado. Agora tenho aqui uma questão longa. Pronto, a ver se também não me atrapalho aqui. Claro. Várias vinhas recém-plantadas na região de Entre Douro e Minho, Casta Loureiro, em Porta Enxerto 1103P, têm vindo a ser diagnosticadas ao fim de 2 a 6 anos com o vírus Arábies mosaic vírus. Os nematos podem ser vetores destes vírus, nomeadamente o Chiffinema diversicaudatum. Tato. Sim, A senhora. pergunta que faço é, como é com que rapidez pode uma vinha recém-plantada ser infectada por estes vírus causados pelos nematos? Poderá o problema vir do viveiro, uma vez que surgem algumas parcelas ao segundo ou ao terceiro ano? Ok, a pergunta é mesmo muito interessante. Sim, é verdade, o vírus do Arábies, o mosaico Arábies vírus é, é transportado e inoculado por outra espécie de chifinema, que foi referida, o chifinema diversicaudatum, que está presente em Portugal, e a probabilidade de que ao final de um ano ou dois já possa haver infecção através do nemato que inocula o vírus é real. Ou seja, é um tempo que é suficiente para que os nematos, assim que aparece a planta hospedeira, eles têm que se alimentar. Eles não podem passar tempo sem se alimentar. Não resistem. Portanto, assim que aparece, assim que tem uma cepa, suscetível, eles alimentam-se. Quando se alimentam, inoculam o vírus. A expressão de sintomas também não demora muito tempo. Portanto, sim, é possível. Não estou a excluir que possa ter vindo viveiro, mas é possível ter sido já a ação combinada de nematos e, e vírus a causar os sintomas. Tá? É possível. Existem alguns fertilizantes no mercado que são vendidos como tendo efeito na redução das populações de nematos, embora os promotores não esclareçam os mecanismos. Estes produtos não costumam aparecer nas técnicas de gestão integrada para este controle. Qual a sua opinião sobre a utilização?
Boa questão também. É assim, a verdade é que nós não sabemos o que é que esses produtos têm. Eu não estou a dizer que são maus, mas eu sei saber o que eles têm, também não me sinto confortável em estar a aconselhá-los. Provavelmente serão, sobretudo, estimuladores de crescimento, promotores de maior, diria eu, soborização das células da raiz, portanto, mais difícil a penetração e alimentação dos nemátodos nas células radiculares, ou seja, não será nada que fará mal. Mas eu não sabendo o que é, muito sinceramente fico na dúvida de os aconselhar, mas não digo que não, é ninho. Na realidade, lamento não dar uma resposta mais definitiva, mas é um bocadinho ninho. É uma pena, nós também não sabemos, provavelmente não terão nada de errado. É uma pena também que não se saiba mais acerca desses produtos, porque até poderiam, sabendo-se mais, eles podiam ser realmente mais aconselhados, diria eu. Assim fica complicado. Por que razão as videiras adultas não apresentam sintomas de viroses provocadas por nematos e mais tarde, ao serem enxertadas nas plantas em viveiro, apresentam sintomas? As plantas adultas, portanto, está a dizer-me que há plantas, porque os sintomas manifestam-se também em plantas adultas. O que me está a dizer é que às vezes as plantas adultas não manifestam sintomas e depois, quando são enxertadas, Nas plantas já em se. viveiro apresentam sintomas. E mais tarde, ao serem enxertadas nas plantas em viveiro, apresentam sintomas. Isso tem a ver seguramente com a manifestação de sintomas do vírus. Eu não domino assim tanto, ou seja, aqui já não tem a ver com a atuação do nemato. O nemato inoculou os vírus na videira adulta, provavelmente não terá havido tempo à expressão de sintomas, até porque os vírus exigem que passe algum frio, enfim, para a manifestação de sintomas e provavelmente não terá decorrido não terão decorrido as necessárias condições para a manifestação de sintomas na planta, na cepa. E depois, quando é enxertada, manifestam-se os sintomas de viroses. É isso, não é? Que eu depreendi. Isso tem a ver com o ciclo da virose, digamos. Como distinguir sintomas causados por nematos de deficiência nutricional? Isso é uma pergunta para. Sim. É assim, uma deficiência nutricional, em princípio, não aparecerá assim em mancha. Eu diria que a reter é uma mancha de 3, 4 plantas, mais, dependendo do tamanho do campo. Sintomas mais pequenas, ou a ficar amareladas, ou murchas, é desconfiado da presença de nemátodos, sempre. A deficiência, claro que os sintomas não se distinguem muito de uma deficiência, as plantas ficam cloróticas, crescem menos, mas em nome da prevenção, eu colheria uma amostra composta. Lá está, não é preciso colher 5 amostras e pagar um dinheirão. Uma amostra composta, várias tomas e enviar para o laboratório e aí já ficam. Às tantas anda a aplicar adubo para nada, os nematos estão lá a sugar tudo, só está a engordá-los, pensando que é uma deficiência nutricional. Mais vale apostar no seguro e fazer uma colheita e mandar para o laboratório. Ou seja, não se distingue, em suma. Se for em mancha, desconfiado de nemátodos. Em todo o caso, se houver um bocadinho de suspeição, colher e mandar para o laboratório. Os sintomas são muito parecidos, efetivamente. Pronto, eu não encontro aqui mais perguntas aqui da lista. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, ainda temos tempo.
Aproveito para dizer que o questionário de avaliação de conhecimentos já foi colocado aí no chat, tem que ser preenchido até ao final desta ação. Eu depois vou-vos fazer chegar o questionário de satisfação da ação. Vocês podem preencher com mais calma e ter mais tempo para o enviar. Temos aqui muita gente a ter gostado da ação. Lourdes, muitos Mas parabéns. espero bem. Isto assim, online é sempre mais difícil. É assim muito impessoal, mas é uma forma de chegar a mais gente e pronto. Isso é verdade. Queria agradecer-te por teres aceito este nosso convite. Queria agradecer às pessoas que estiveram presentes e continuem sempre a mandar sugestões de ações que achem que é importante no campo para que vos ajude a serem melhores técnicos, que nós tentamos ir de encontro àquilo que solicitam. Mais uma vez, muito obrigada. Não há mais ninguém que queira colocar questões, portanto, ainda veio aqui uma assim de última hora. A biofumigação. Isso. Sim, sim. A biofumigação é uma excelente prática. Bem visto, eu devia tê-la incluído. A biofumigação é uma excelente prática, porque lá está, a maior parte dos nematos nem sequer gosta muito, se é que podemos falar assim, destes termos assim mais simplistas, nem sequer gosta muito de brássicas e, portanto, fazer ali uma cultura intercalar e depois enterrar, está demonstrado que contribui para o abaixamento das populações de nemátodos, sem dúvida. É uma excelente prática. Devia estar na minha... Vou já agora a seguir, quando acabarmos, vou já ali incluir na apresentação em boas letras, bold, biofumigação. É uma excelente prática. É sim, senhora. Obrigada. Obrigada Está aqui um por terem participante a dizer perguntado. que tem tido excelentes resultados com a Sim, senhora. biofumigação. É sim. E pronto. Obrigada. Penso que já terminamos. Mais uma vez, obrigado e até à próxima. Até à próxima. Muito obrigada e um beijinho. E fiquem bem. Adeus, Lourdes, um beijinho. Adeus, adeus.